Boa tarde. O nosso grupo é composto por mim, Rainara Oliveira, Amanda Kelly, Anderson Felipe, Guilherme Fernandes, Maria Cecília, Pedro Lucas, Renanda Grazielli e Thaleson Giovanni. E nós vamos falar sobre a primeira parte do livro Coronavírus, o trabalho sob o fogo cruzado, que foi escrito pelo professor e sociólogo Ricardo Antunes. O livro se trata de uma análise crítica sobre os efeitos da pandemia do Covid-19 na realidade brasileira. Na primeira parte do livro, no caso, o primeiro capítulo, O Mundo às Vésperas da Pandemia, o Antunes ele destaca os problemas sociais que já eram evidentes antes da pandemia, como a exploração da classe trabalhadora e a ausência da proteção social, que com a chegada da pandemia ampliaram-se. No cenário pré-pandêmico, já era muito grande o número de trabalhadores informais. E uma massa em constante expansão de mais de 5 milhões de trabalhadores já experimentavam as condições da uberização, que é vendida como um modelo de trabalho atraente e ideal, porque ele propaga a possibilidade da pessoa se tornar um empreendedor. Mas a realidade é bem diferente disso, é bem cruel, na verdade. É um trabalho que não oferece nenhum tipo de segurança e nem suporte ao trabalhador que arrisca sua vida em cada entrega, mas com o aumento do desemprego tem se tornado a única opção para ter acesso à renda. E é basicamente isso, esse primeiro capítulo. O Antunes ressaltando que com a chegada da pandemia, os trabalhadores têm sido cada vez mais precarizados. E ele finaliza esse capítulo com a seguinte pergunta: o que o sistema de metabolismo antissocial do capital tem a oferecer à humanidade, que depende do seu trabalho para sobreviver? E é isso que será tratado a seguir. Boa tarde, aqui é Pedro Lucas e hoje eu vou falar um pouco sobre a parte que o Ricardo Antunes fala de metabolismo antissocial e da normalidade e a destrutividade que essa pode causar. O Ricardo Antunes diz que Marx traz a base do capital, que a base do capital e de todo o sistema de exploração é a alienação, ou seja, a deficiência extrema de pensamento crítico do indivíduo sobre basicamente quase tudo na vida dele, incluindo a situação que ele está, maioria proletariada. Então, todo esse sistema capitalista tem sua base em mentir e alienar o proletariado, pois sem essa aceitação completa das péssimas condições de vida, que o capitalismo simplesmente não pode se sustentar. Tanto que, se você tiver alguma dúvida de que isso é verdade ou mentira, basta você olhar para o sistema educacional, que é muito retrógrado. E tudo nesse mundo evolui de forma astronômica. Por exemplo, a tecnologia de 10 anos atrás é completamente da tecnologia que temos hoje, mas o modelo educacional continua o mesmo. E isso é o que o Paulo Freire vai chamar que é o modelo bancário da educação, onde o educando, o aluno, serve apenas como uma caixinha onde se guarda informações, como uma wiki. Enfim, toda essa alienação serve apenas para dar espaço a todas as mazelas que estão por aí. A começar pela destruição sem precedentes dos recursos naturais por meio do extrativismo e de sobra ainda tem a destruição do trabalhador de todas as formas possíveis que se pode imaginar. E tem que ser lembrado que isso tudo acontece no benefício de pouquíssimas pessoas que ainda se dizem maioria. Sem contar nas outras mazelas que não são menos importantes, mas eu não estou falando por causa do tempo. Como o machismo, o racismo, o patriarcado e tudo mais, tudo isso que é estrutural, ou seja, a base da sociedade é formada disso, a estrutura da sociedade é feita disso. Enfim, a normalidade do trágico é permitida apenas pela alienação. Boa tarde. Eu vou falar sobre a linha tênue entre escravidão e trabalho. Bom, Marx diz que a produção de capital é um dissipador de seres humanos, não só de carne e sangue, mas também de nervo e cérebro. Tudo bem, se o trabalho não pode ser eliminado, já que sem trabalho o capital não se valoriza, como na situação de pandemia que estamos vivendo atualmente, com isso, o sistema de metabolismo social do capital, comandando o capital financeiro, ele impõe uma pragmática de devastação completa das condições de trabalho em nível planetário.
Segundo Chesnais, isso ocorre em períodos de interconexões entre produção, mundialização do capital e financiarização, sendo a financiarização a forma mais usada de acumulação, fazendo com que o capital financeiro abrace a riqueza de um modo que chega a explorar a força de trabalho. E com isso, de um lado, temos a exuberância das corporações globais em totalizar suas riquezas, e por outro lado, a proliferação de trabalhos humanos que chegam a ser análogos à escravidão. E também, com o avanço informacional digital, a força de trabalho vai sendo cada vez mais descartável. E esse avanço sendo impulsionado e comandado por relações capitalistas de maneira destrutiva. E isso vem se agravando cada vez mais. A pandemia vem se proliferando do solo da crise estrutural, em poucos meses já matando milhares de pessoas no mundo, assim como desempregando várias outras. Apenas nos primeiros meses da pandemia, as previsões já eram de 20% na taxa de desempregos, com as perdas de 195 milhões de empregos apenas no segundo trimestre de 2020. Isso nos traz uma massa de pessoas sem condições mínimas de sobrevivência, sofrendo na fome profunda ou sendo enterrados em cemitérios. Segundo o IBGE, a desocupação é a insuficiência de horas trabalhadas e a subutilização considera os subocupados, os desocupados e a força de trabalho em potencial, ou seja, pessoas com mais de 14 anos que possuem condições de trabalhar. O IBGE aponta que no ano de 2020, ano do começo da pandemia, o número de desempregos e informalidades aumentaram muito. São 12,85 milhões de desempregados e 38,3 milhões de pessoas trabalham informalmente. Porém, afirma-se que esses dados possam ter tido um aumento significativo após a pesquisa e durante a sua publicação. Diante desta situação, muitas pessoas buscaram se empregar em plataformas digitais como Uber e iFood. Como as pessoas estavam evitando sair e pedindo mais comida em casa, os apps de entrega de comida cresceram bastante. Além desse aumento de trabalho com redes digitais, o avanço da tecnologia também vem aumentando gradativamente, uma vez que muitos setores quase foram obrigados a optarem por esse tipo de trabalho, como as aulas online e muitos outros home office. Com isso, houve uma grande expansão de trabalho automatizado e robotizado no mundo. Devido a essa grande procura sobre trabalhar nas mídias digitais como iFood, uns call center, Uber, que são chamados de prestações de serviços, ela acredita que elas serão substituídas por ferramentas automatizadas e robotizadas, contribuindo para a redução da mão de obra. As empresas começaram a perceber que seria mais rentável substituir algumas bases da mão de obra e começaram a digitalizar algumas funções. Como, por exemplo, o Uber. O Uber é capaz de pensar que 60% do serviço poderia ser feito por pessoas. E 40% seriam aqueles Uber. Onde 60% do serviço seria quando uma pessoa na chamada, dizendo a localização, manuseando e informando, enquanto teria o Uber fazendo a mão de obra. O que acontece? As empresas conseguiram digitalizar, automatizar essa função para que apenas tivesse na mão de obra o serviço de ir e voltar, apenas a pessoa dirigindo. Seria mais ou menos como se tivesse 60% estivesse tirado e robotizado. 40% continua, seriam os Uber. Os próprios funcionários fazendo prestação de serviço. E acredito que isso pode ser mais além. Porque, por exemplo, posso citar um desenho chamado Os Simpsons. Tem um episódio do desenho onde o Homer, o personagem, o pai, ele está numa proposta de emprego onde existe um carro totalmente automatizado. Não se sabe muito bem para que precisa dele, já que o carro ele funciona automaticamente. Ele seria apenas um cliente, fazendo teste, claro. Daí então ele se percebe que o carro ele obedece o ser humano, ele está totalmente automatizado. Você diz o caminho e ele localiza
e dirige, substituindo assim a relação ao Uber, onde, como já tem o serviço do mapa, agora já terá o serviço automatizado, onde não precisar mais de um motorista. Existe outro episódio também que posso citar como exemplo, de uma escola de preparação para essa profissão do futuro. Nesse episódio, as crianças da escola teriam as suas aulas como óculos virtuais. E nessa realidade virtual, usando óculos virtual, eles manuseiam profissões da vida real, mas com alguma realidade virtual. Aí eles pensam que seriam profissões grandes, trabalhadores, para preparar as crianças para o futuro. Daí o tempo do primeiro episódio percebe que são profissões, em geral, prestação de serviço. Onde seria o do Uber, o iFood, entregas de produtos também, em geral. Mas o que acontece é que descobriram que todo aquele manuseio que estava fazendo seriam memorizadas e substituídas por robôs. Dando então que todo aquele trabalho que as crianças que tiveram para fazer aquela função e exercer aquele trabalho seria memorizado para o computador, e acreditando que se no futuro todas aquelas profissões, em geral, prestação de serviço, por menor que seja a profissão, seriam robotizadas e automatizadas por robôs. E apenas restando uma profissão, que seria o motivo de piada do desenho. Essa profissão que restava, que era a única profissão que uma máquina não poderia conseguir trabalhar, que era cuidar de idosos. Nesse desenho retrata muito bem sobre a automatização das profissões, onde declara que a profissão do futuro seria totalmente automatizada. Daí então se percebe que o problema dessa toda automatização, pois seria motivo muito grande da redução da mão de obra. É um pouco semelhante, na verdade é uma evolução da Revolução Industrial, onde as máquinas substituíam a mão de obra durante as indústrias, e nesse caso, as máquinas poderiam substituir a mão de obra durante toda a prestação de serviços digitais. Essa era uma ideia que foi observada bem antes da pandemia. Pois antes da pandemia já se pensava que as máquinas e todos aqueles trabalhos seriam totalmente automatizados bem antes da pandemia. Mas como ocorreu a grande mudança pós-pandemia, onde teve um grande aumento de desemprego e também uma grande busca entre trabalhos nas mídias digitais, torna-se preocupante porque posteriormente as coisas seriam automatizadas e seria mais preocupante em geral.